Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso Clube Tolkien. Eu sei que esse nome não é muito criativo, né? Clube Tolkien, mas eu juro que eu pensei e repensei vários nomes e acho que a criatividade aqui não é nem o ponto, né? A gente realmente está fazendo um clube do Tolkien. A gente vai falar sobre o autor, a gente vai ler praticamente todas as suas obras juntos. E vamos refletir sobre tudo o que ele criou. Então, não tem motivo para a gente criar vários nomes mirabolantes ou algo do tipo. E eu decidi manter, tipo, o clube do King, clube do Tolkien. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre como vai funcionar o clube. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a biografia do autor, seu legendário, algumas curiosidades, a importância do seu legado. Hoje é um vídeo só para introduzir vocês dentro desse universo e colocar em dia, aliás, nivelar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo nível para começar a leitura das obras de Tolkien, entendendo pelo menos o básico desse universo maravilhoso que ele criou. Então, pega a vinheta e vamos lá! Se vocês estiverem ouvindo uma gritaria de fundo, peço mil desculpas, eu até estou usando o microfone, mas tá tendo tem uma quadra de basquete aqui na frente de casa e a galera que tá jogando ali hoje tá super animada, estão dando altos gritos e eu tentei até esperar para gravar, fazer mais tarde, mas eu ainda tenho que editar todo o vídeo, então não dava para esperar muito mais, né? Então vamos começar um pouquinho sobre como vai ser o funcionamento do clube e qual a minha ideia para tudo isso, né? A minha intenção é a gente fazer um curso muito completo sobre toda a biografia, sobre tudo o que o Tolkien já escreveu, que a gente tem disponível no mercado brasileiro até hoje, tá? Eu, como vocês, comecei esse clube totalmente leiga em Tolkien, né? Eu conheci o livro Hobbit, já tinha visto os filmes, né? Eu conhecia o básico ali de Senhor dos Anéis, eu nunca nem li a obra completa, mas eu me dediquei realmente aos últimos 45 dias, mais ou menos, a estudar e entender a obra do Tolkien para entrar dentro desse processo todo junto com vocês, né? Bom, mas antes de começar a falar do Tolkien, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou dentista formada há mais de 10 anos e recentemente eu comecei a fazer faculdade de letras. Eu sempre fui apaixonada por livros e há muito tempo eu tenho um Instagram e um canal chamado Doutora Leitura. Durante esse processo começaram a surgir muitos clubes de leitura e durante a pandemia, quando eu tive que ficar parada do consultório, eu decidi que eu também iria começar com um clube de leitura online. E para isso eu abri duas frentes. Eu comecei com o Clube do King, que é um clube onde a gente está lendo toda a obra do King em ordem cronológica, que já vai fazer 3 anos, e também com o Clube Doutores Leitores, que é um clube de leitura por assinatura, que funciona a maior parte de forma gratuita e todo o conteúdo extra que eu produzo, sim, que é entregue por uma assinatura de R$ 30 mensais, tá? E pela demanda de todo mundo e pelos vídeos de Bookshelf Tour que eu tava mostrando na minha estante, eu acabei comentando que eu tinha muita vontade de ler toda a obra do Tolkien. E quando eu falei isso, realmente surgiu uma enxurrada de mensagens no meu Instagram e aqui também no canal, falando que tinha muita vontade de ler a obra de Tolkien, pra gente fazer um clube de leitura conjunto, pra gente ler juntos, pra poder um facilitar a leitura do outro. E assim, eu comecei a colocar essa ideia na minha cabeça, comecei a estudar um pouco sobre toda a vida do autor, sobre todas as suas obras e decidi que seria muito interessante a gente montar um clube com tudo o que o Tolkien ofereceu para nós, né? Bom, primeira coisa, gente, o clube ele vai funcionar ao vivo de forma gratuita. E como assim, Ana? Como gratuito ao vivo? Bom, à medida que a gente estiver lendo o livro do mês, todo o conteúdo vai estar disponibilizado aqui no canal de forma gratuita para todo mundo que estiver lendo com a gente, tá? Então, esse vídeo vai estar disponibilizado de forma gratuita, o vídeo de apresentação da leitura do Hobbit, o vídeo de meio ali de leitura, todo o nosso debate, a live vai ficar disponível de forma gratuita para quem estiver participando junto comigo ao vivo. A partir do momento que a gente encerrar a leitura de um livro e iniciar a leitura de outro,
aí o conteúdo do anterior vai ser removido da forma gratuita e você vai conseguir acessar ele apenas de forma paga. Ah, Ana, então depois se eu perder o ao vivo, o que eu faço? Depois que a gente terminar de ler todo o legendário básico, que são esses livros que eu comentei com vocês, começa o Hobbit, o Senhor dos Anéis, os 3 volumes, e Silmarillion, eu vou fazer um pacotão e vou fazer uma venda do legendário básico. E a gente vai passar por legendário intermediário, legendário avançado, livros extras, e eu vou fazendo vários pacotes de venda, tá? Então, se você está tendo a possibilidade de ler com a gente pela primeira vez, aproveita bastante esse conteúdo de forma gratuita que eu tô produzindo para vocês, porque eu garanto que tem muita dedicação e muito carinho aqui, tá? Vocês também podem ficar à vontade aqui nos comentários para falarem e me darem sugestões de vídeos que vocês querem assistir, que eu vou produzir e vou estudar para trazer para vocês, tá? Vocês também podem concordar ou discordar de algo que eu falei. Afinal de contas, a gente tem tantos vídeos e tem tantos conteúdos sobre a vida do Tolkien, que às vezes algumas informações podem divergir. Então eu deixo vocês super à vontade para falar o que vocês quiserem aqui nos comentários, desde que seja de forma respeitosa, e a gente vai manter aqui um diálogo bem interessante, tá? Mas agora vamos deixar de lero-lero e vamos realmente falar tudo o que você precisa saber antes de começar a ler Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien, eu vou deixar o nome escrito aqui na tela para vocês entenderem. Esse autor incrível, que é mais conhecido pela sigla J.R.R. Tolkien, ou só pelo nome, sobrenome dele, Tolkien, nasceu em 3 de janeiro de 1892, na África do Sul. A família dele era toda inglesa, porém o pai dele, Arthur Tolkien, era bancário e tinha sido transferido para a África do Sul bem na época, né, do seu nascimento. Mas infelizmente, quando Tolkien tinha 3 anos, o pai dele faleceu de febre reumática, e ele e a família dele acabaram retornando para a Inglaterra, para uma cidade bem no interior, numa zona rural, para morar na casa dos avós. A mãe de Tolkien, Mabel, acabou ficando com 3 filhos para criar, praticamente sozinha, com a ajuda da família, e ela teve que se virar bastante para conseguir isso, né? No fim das contas, ela não transmitiu a Tolkien só a aparência física e a genética, né? Ela também conseguiu passar para o filho esse amor enlouquecido pelos livros, pela literatura, por línguas e principalmente pela religiosidade. Porém, quando Tolkien tinha 8 anos, a mãe dele, que era de uma família protestante, acabou se convertendo ao catolicismo. Isso não foi muito bem aceito na família, o que acabou acarretando, inclusive, a perda da ajuda financeira que eles tinham. Mesmo assim, ela acabou insistindo na nova religião, acabou encontrando uma paróquia que os acolheu, e lá ela acabou conhecendo o padre Francis Morgan, que ajudou muito ela durante esse período. Mas, gente, a vida dos irmãos Tolkien realmente não foi fácil. Afinal de contas, quando Tolkien tinha apenas 10 anos, a mãe dele acabou falecendo e ele ficou órfão de pai e de mãe e acabou tendo a sua tutela passada para esse padre, Francis Morgan, que acabou achando uma casa de uma família onde eles viveram uma boa parte da infância. A mãe de Tolkien faleceu hoje de uma doença que parece bastante simples, a cura, né, que é diabetes, mas na época essa doença era intratável e incurável. Então, quando os irmãos Tolkien ficaram sob a tutela do padre Francis Morgan, ele acabou encontrando um lugar para ele na casa da família Faulkner, o que mudou completamente a história da vida do Tolkien, porque foi lá na casa dos Faulkner que ele acabou conhecendo Edith Brett, que se tornou futuramente sua esposa. Mas quando eles se conheceram, a Edith era 3 anos mais velha que ele e de uma religião diferente. Afinal de contas, o Tolkien tinha se tornado católico e a Edith, ela era protestante. Como todo adolescente, ele ficou perdidamente apaixonado pela Edith e isso começou a influenciar nas suas notas e na sua dedicação no estudo, né? Então, o padre Francis Morgan, que era o seu tutor, acabou proibindo esse namoro porque ele estava prejudicando todo o estudo do Tolkien. E o Tolkien, como um bom pupilo, obedece ao padre, ele se muda ali da casa e ele acaba dedicando aos estudos e se formando com honras no colégio, calma que esse eu vou ter que colar o nome, gente, King Edward School. Ele ficou lá até 1911 e se formou com louvor. Em 1911, o Tolkien ingressou então na Universidade de Oxford para estudar literatura clássica, que ele era apaixonado pelos grandes livros. Ele acabou se formando então em línguas e literatura inglesa. Ele se formou em 1915, porém em 1913, uns 3 anos antes dele formar, ele enviou uma carta para Edith pedindo ela em casamento.
A Edith já estava noiva de outro cara, porém ela ainda era apaixonada pelo Tolkien e decidiu então encerrar esse compromisso com outro cara e se casar com o Tolkien. Porém, o Tolkien teve algumas regras para esse casamento, tá? A primeira delas, por exemplo, era que Edith mudasse da religião protestante para a religião católica, o que ela fez, né? Mas ambos acabaram se casando só depois da formatura dele, justamente por causa de todos esses processos que ela acabou tendo que fazer aí, para poder os dois conseguirem ficar juntos. Um ano depois que se formou, em 1916, os dois se casaram, mas logo depois o Tolkien teve que partir para a França para participar da Primeira Guerra Mundial, e ele participou de uma batalha extremamente violenta que se chama Batalha de Somme. Porém, para sua sorte ou não, ele acabou pegando uma doença que era passada por piolhos e acabou sendo aposentado por invalidez. Ele foi afastado por causa dessa doença que se chamava febre das trincheiras na época, né? Porém, a guerra não passou ilesa por Tolkien. Inclusive, quando a gente chegar na leitura das cartas, vocês vão perceber que grande parte da obra de Tolkien foi influenciado por esse tempo que ele passou na guerra. Inclusive, ele perdeu três grandes amigos da época do King's Edward, da escola, onde eles tinham montado um clube, né, de alguns intelectuais, e 3 desses amigos acabaram morrendo na mesma batalha que ele foi. Isso gerava também toda uma situação de culpa, porque ele acabou pegando essa febre, não terminando a luta, enquanto os amigos dele acabaram falecendo aí nesse processo. Mas foi só durante o período que ele ficou afastado ali, sofrendo da febre das trincheiras, que ele começou a escrever realmente toda a mitologia, todo o seu legendário. A sua intenção inicial era escrever uma mitologia para a Inglaterra, porque ele realmente acreditava que grandes países tinham uma mitologia atrás de toda a sua história. E a mitologia inglesa não é muito conhecida, não é muito falada. Para falar a verdade, eu acho que eles nem têm uma mitologia muito bem consolidada, né? Então ele começou tentando criar uma mitologia para a Inglaterra e acabou criando o Silmarillion, né? Mas calma lá que a gente vai falar disso mais pra frente. A vida de Tolkien, gente, foi de muito sucesso, principalmente quando a gente pensa na vida acadêmica. Ele começou como professor associado da Universidade de Leeds, depois ele passou para professor regular da Universidade de Leeds, ambos em literatura inglesa, até que ele se tornou professor de língua e literatura inglesa da Universidade de Oxford. Então ele passava realmente grande parte do tempo dele dedicado ao estudo de línguas, ao estudo de literatura, à sua vida acadêmica, à sua esposa, aos seus filhos, o que deixava para ele muito pouco tempo para a escrita. E sim, o Tolkien escrevia apenas nas horas vagas, a escrita era um lazer para ele. O problema é que o Tolkien também era gente como a gente, tá? Ele se considerava muito perfeccionista, vamos dizer assim. Então ele começava muitas obras e ele tinha muita dificuldade de encerrar tudo isso. Para vocês terem noção, ele passou 56 anos da vida dele escrevendo Silmarillion, escrevendo e reescrevendo, para no fim das contas ele falecer e não ter concluído o livro. Um dos seus filhos, o filho mais novo dele, o Christopher Tolkien, que acabou juntando algumas peças ali e realmente publicando o Silmarillion póstumamente. Mas é aquilo, né? Eu tô contando a história para vocês da vida de Tolkien porque nenhuma pessoa consegue escrever uma obra que abarcou tantos anos da sua vida sem colocar na obra resquícios de suas experiências pessoais. E essas experiências da vida dele, como por exemplo a orfandade precoce, pobreza, as mudanças constantes de moradia, as experiências dele na Primeira Guerra Mundial, tudo isso vai ser encontrado em temas pequenos, de uma forma pequena ou às vezes mais relevantes dentro das suas obras. Um exemplo disso, por exemplo, é que a história de Beren Lúthien, que a gente vai ler só na segunda parte do clube, ela é completamente inspirada na história de amor dele e da sua esposa, Edith, né? Então, assim, a gente vai encontrar sempre grandes inspirações da vida real dele dentro da obra. O que a gente pode falar das grandes guerras e dos grandes conflitos que existem no livro, né? É justamente por tudo que ele passou. Ele também participou de muitos clubes de amigos no colégio, na faculdade. Inclusive, ele tinha um clube que o C.S. Lewis participava e foi daí que veio a amizade deles, que a gente é tão conhecida. Inclusive, tem um livro com cartas que eles trocavam, né? Então a gente vai encontrar esses clubismos também dentro da sua obra. A gente tem que lembrar também que durante 39 anos da sua vida, Tolkien foi um linguista extremamente experiente. Então a gente vai ver a criação de diversos idiomas que ele fez dentro do Legendário. Então, assim,
muito da influência, toda a história do autor, toda a história de Tolkien é importante para a gente conseguir entender tudo o que ele conseguiu colocar no papel e tudo que o filho dele também conseguiu concatenar de ideias, né? Mas vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre o legendário. Vocês estão me ouvindo falar que Tolkien ali, Tolkien cá, o legendário de Tolkien, vocês devem estar pensando assim, que é esse legendário que ela não falou até agora? Gente, muito simples. Legendário é tudo, absolutamente tudo que o Tolkien criou relacionado à Terra-média, tá? Para falar a verdade, não exatamente a Terra-média, tá? Porque o Tolkien, ele criou um universo completo novo. E esse universo fica dentro de um planeta. E esse planeta se chama Arda, tá? A Terra-média é apenas um pedaço de terra que fica dentro do planeta de Arda. Quase todos os livros do Tolkien têm relação com a Terra-média, tá? Mas existem histórias que se passam em outros locais de Arda. Então, o legendário seria tudo o que o Tolkien escreveu relacionado a Arda, vamos dizer assim. Vão ser todo o conjunto de informações que Tolkien conseguiu deixar pra gente da mitologia que vai corresponder a esse legendário. Vamos lá, e eu tô falando tudo mesmo, tá? Tudo. Todos os rascunhos que ele deixou, todos os desenhos publicados ou não publicados, todas as entrevistas, todas as cartas que ele escreveu ou mencionou sobre a Terra-média e sobre Arda, todas as versões diferentes da mesma história, além da versão final, caso ele tenha deixado uma versão final. E a gente também pode dizer que é literalmente tudo mesmo, gente, porque o filho dele, quando foi fazer o compilado, usou até o que o Tolkien tinha escrito em papel de pão, em versos de lista de mercado, qualquer coisa. Tudo que o Tolkien já escreveu que tenha relação a esse universo de Arda é considerado o legendário, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Porém, nem tudo que está no legendário pode ser considerado uma obra canônica de Tolkien. Meu Deus, Ana, você tá me confundindo. O que é isso? Vamos lá, gente. O que são obras canônicas? São obras finalizadas, tá? Apenas isso, tá? O que acontece? O Tolkien, como eu já falei com vocês, ele era um pouco perfeccionista. Então, ele escrevia uma história, e daqui a um tempo ele reescrevia aquela história, e daqui a um tempo ele reescrevia aquela história de novo. Isso foi fazendo com que existissem várias versões de uma mesma narrativa. Por exemplo, o Beren Lúthien tem várias versões. Kullervo tem várias versões, tá? Então, quando vocês pensarem o que é o legendário, é todas essas versões. E o que é o canônico seria, o mais próximo do canônico seria a última versão escrita pelo Tolkien dessa história, tá? Seria o mais real. O que a gente tem de realmente canônico, publicado e finalizado por Tolkien e pelo Christopher Tolkien, vamos dizer assim, dentro da obra do Tolkien? A gente pode dizer que o Hobbit é canônico, porque foi escrito e reescrito pelo próprio autor e revisado pelo próprio autor. A gente pode dizer que o Senhor dos Anéis é a grande obra canônica do Tolkien, tá? E o Silmarillion, que apesar de ter sido escrito, aliás, ter sido compilado pelo filho Christopher Tolkien, ainda assim é uma obra muito fechadinha, sabe? Conseguiu se chegar ali dentro de Silmarillion, é uma obra muito bem feita, pouquíssimos erros que o Christopher Tolkien deixou passar. Então, o que a gente tem mais próximo realmente do canônico ali são essas 3 obras. Tem algumas outras obras que não são de tanta relevância, mas essas 3 são as principais. E qual que é a relevância? Por que vocês precisam saber dentro da obra do Tolkien o que é considerado canônico, tá? Porque, gente, a gente vai dar de cara com muitas versões da mesma obra, tá? E a gente sabendo, por exemplo, que Senhor dos Anéis é a grande obra canônica do Tolkien, a gente vai usar o Senhor dos Anéis como nivelador de tudo. A gente vai usar o Senhor dos Anéis como uma nossa hermenêutica, vamos dizer assim, tá? Porque o Senhor dos Anéis, ele vai ser
o nosso nivelador. Qualquer dúvida que a gente tem, se aquela história é real, ou se tem algum erro dentro daquela narrativa, dentro daquela versão da história de Tolkien que a gente está lendo, a gente vai confrontar sempre com O Senhor dos Anéis, porque foi a obra mais canônica de Tolkien. E dentro de tudo aquilo, o que mais se aproximar com a ideia do Senhor dos Anéis é o final, é o mais canônico possível, o mais real, é o que mais o autor queria finalizar. Nossa, realmente é muito, muito confuso, mas com o passar do tempo, com o passar das leituras, vocês vão começando a entender isso um pouco melhor. Nem todo o legendário é canônico, mas todo o livro canônico faz parte do legendário. Acho que deu para entender agora, né? Bom, e o que o Tolkien queria com esse legendário, tá, gente? A grande ideia de Tolkien era criar uma história central muito grande e fazer com que essa história central tivesse várias ramificações de outras histórias que derivariam dessa história central. Ele queria fazer um universo muito bem fechadinho, ele queria criar tudo ali daquele universo, daqueles mitos, daquelas lendas ali de Arda, né? Só que a grande questão é que, como vocês já sabem, o Tolkien era muito perfeccionista. E à medida que ele foi criando esse universo, criando outras obras derivadas dessa história principal, ele acabou se perdendo. E todo esse universo tomou uma dimensão tão ampla que o autor não conseguiu finalizar nem metade das histórias que ele queria. Quando vocês pensam no Legendário, a obra mais importante, assim, de todo o Legendário, não tô falando da obra mais canônica agora, tô falando da obra mais importante de todo o Legendário, seria o Silmarillion, né? Eu já falei para vocês que Tolkien passou mais de 56 anos escrevendo o Silmarillion. O Silmarillion vai contar mais ou menos uma história de 10 mil anos, vamos dizer assim. E ele vai contar toda a origem daquele planeta, vamos dizer assim, toda a origem de Arda, né? Ele vai contar a origem do planeta, a origem das terras, a origem das espécies, a origem das raças. É como se fosse a Bíblia de Arda, que vai contar toda a história da criação de Arda, da criação das espécies. Tá tudo ali, o Silmarillion seria essa Bíblia de Arda. E quando a gente pensa na dimensão do Silmarillion, é só vocês conseguirem entender que o Hobbit e o Senhor dos Anéis vão se passar numa linha do tempo apenas nos últimos 80 anos de toda a sua obra, tá? Então, Silmarillion vai contar 10 mil anos e Senhor dos Anéis e o Hobbit vai contar apenas a história de 80 anos. Porém, esses 80 anos são os mais detalhados de todo o Legendário de Tolkien. Mas você deve estar se perguntando assim, mas o que passa na cabeça de um homem desse para ficar tentando criar todo esse universo, coisa de mitologia? Por que isso? É que o Tolkien realmente queria criar toda uma mitologia de um universo, né? Encontros de vários mitos e de várias lendas, criando uma história que se interligaria no final e que toda essa narrativa tivesse um final que lembrasse muito toda a história, toda a mitologia de Ragnarok e também o Apocalipse da Bíblia, tá? A Ragnarok é a mitologia nórdica. Quem assistiu Vikings vai conhecer um pouquinho disso. Mas o que eu quero que vocês entendam, o básico dessa parte inicial aqui de Legendário é que Legendário é tudo que o Tolkien criou. Por ser tudo, vão ter coisas que se conflitam entre si dentro da obra, dentro do Legendário, porque afinal de contas o Tolkien não finalizou tudo, tá? Dentro dos livros mais importantes, os mais canônicos vão ser O Senhor dos Anéis, seguido do Hobbit e do Silmarillion, e depois alguns outros livros que ele conseguiu publicar ainda em vida, tá? Sendo que O Senhor dos Anéis é a obra máxima, mais revisada, mais corrigida pelo próprio autor, e por isso qualquer outra obra do Tolkien ou qualquer outra informação dentro do Legendário que conflite com o que está no Senhor dos Anéis não é canônico, ou seja, não é uma versão definitiva. Isso é importante você saber. Aí você deve estar pensando assim, tá bom, Ana, então o Tolkien faleceu e tinha deixado 4 obras publicadas e revisadas por ele, que foram O Hobbit, O Senhor dos Anéis, As Aventuras de Tom Bombadil e A Estrada em Frente Vai Seguindo. E todos os outros livros que ele tem, eu tenho aqui uma série gigantesca de livros, né? Bom, todos os outros livros, eles foram publicados póstumamente por Christopher Tolkien, que é o filho mais novo de Tolkien. Tolkien teve 3 filhos, e o filho mais novo também tinha essa paixão pela literatura como o próprio Tolkien, e ele realmente fez uma seleção, ele pegou todos esses papéis, que eu falei com vocês, o papel de pão, fez tudo do Tolkien, juntou, e foi compilando, né, fazendo da melhor forma possível, para que essas histórias do pai fossem publicadas. Mas o que acontece, gente? Por exemplo, a gente tem Silmarillion.
O Silmarillion vai fazer esse apanhado de 10 mil anos dentro da obra, né? Porém, ali dentro do Silmarillion, a gente vai ter histórias rápidas. Por exemplo, a gente vai ter uma história reduzida de Beren e Lúthien, a gente vai ter uma história reduzida da queda de Gondolin, e a gente vai ler o Silmarillion dando uma passada rápida por todas essas histórias, e vários dos outros livros que vieram publicados depois vão conter as versões mais estendidas dessas pequenas histórias que estavam em O Silmarillion, tá? Então, sim, a gente fica retomando alguns assuntos dentro da leitura do Tolkien, não se espantem com isso. Bom, eu já conversei com vocês, né, rapidamente, quando a gente estava falando da biografia mesmo do Tolkien, de algumas pequenas características que existem na obra dele, como, por exemplo, a presença dos clubismos, né? Vai ser muito claro em O Hobbit, onde vários homens vão se reunir para fazer algo. Em Senhor dos Anéis, onde a gente vai ter toda a cúpula ali da Sociedade do Anel para fazer algo, né? Então, assim, os clubismos vão ser muito frequentes dentro de toda a obra do Tolkien, porque é uma coisa que ele passou durante a infância dele e até durante a juventude e a vida adulta, né? Ele participou de muitos clubes. A gente vai ter também a presença de grandes conflitos, inspirados, lógico, na Primeira Guerra Mundial que ele participou. Vocês vão perceber também que dentro da obra do Tolkien existem pouquíssimas personagens femininas, e quando elas existem, elas não são bem desenvolvidas e são bastante unidimensionais, tá? Isso se deve justamente ao fato de Tolkien não ter tido uma relação muito ampla com mulheres. Ele conviveu bastante com a mãe, com a irmã, mas a mãe morreu, ele era muito novo ainda, ele tinha 10 anos, né? Ele estudou num colégio unicamente de meninos, ele tinha amigos homens, tá? Então ele não tem uma grande representatividade feminina dentro das obras dele. Além, né, de tudo isso, ele ainda serviu o exército por 2 anos, que também só companhia de homens. Então ele não era muito conhecedor do gênero feminino, vamos dizer assim. E claro, né, gente, o Tolkien, como bom estudante, ele também era muito antenado nas coisas do mundo, ele era contra muitas coisas, como, por exemplo, ele era contra a industrialização, né? E aí a gente vai encontrar alguns temas recorrentes na sua obra, que vão desde destruição da natureza, como ao repúdio à industrialização, repúdio ao poder. Ele também vai falar muito sobre a convivência entre diferentes povos. A gente também vai ver, dentro da obra de Tolkien, referências religiosas à religião dele, católica, não diretamente, mas nas sublinhas, né, nas entrelinhas. E claro, a gente vai ver também, né, a característica principal da sua obra, a briga que ele tinha constantemente com o perfeccionismo e com a procrastinação. Afinal de contas, ele realmente era um cara muito ocupado, tinha muitas obrigações, ele tinha que fazer muita coisa, entre elas a vida acadêmica, os filhos, a esposa, e ele só escrevia nas horas vagas, por isso que ele nunca conseguia concluir tudo o que ele começava a escrever, vamos dizer assim. Agora, para esse vídeo não ficar gigantesco, porque eu trouxe para vocês só o básico mesmo, para vocês começarem a compreender o Legendário e começarem a compreender a vida do Tolkien. Na semana que vem eu vou liberar para vocês um vídeo só do Hobbit, falando tudo sobre o Hobbit, que vocês precisam saber onde começar a ler o Hobbit, contextualizando o Hobbit, tá? A gente vai fazer isso sobre cada livro que a gente for ler. Eu queria falar agora um pouquinho sobre algumas curiosidades, para vocês começarem a colocar já alguma coisa na mente para leitura, para ir contextualizando vocês um pouquinho mais, tá? Então vamos agora falar das nossas curiosidades. A primeira delas, eu já falei com vocês, é que a história de Beren e Lúthien é totalmente inspirada na história de amor de Tolkien e Edith. E isso ficou inclusive registrado na lápide do túmulo deles, porque embaixo do nome deles tem escrito Beren em um e Lúthien no outro, tá? Outro detalhe é que quando a gente estiver lendo, a gente vai perceber que Galadriel também foi inspirada na sua mãe. Vou anotando esses nomes aí para vocês irem observando essas coisas durante a leitura. Tolkien publicou em sua vida, única e exclusivamente, gente, 6 partes do Legendário. Só. Todas as outras 24 partes foram publicadas por Christopher Tolkien depois que o pai dele já tinha morrido. O Tolkien, como eu já falei com vocês, ele detestava a industrialização. Para falar a verdade, ele nunca nem teve um carro, ele não gostava disso. Ele gostava realmente da vida rural e da vida simples, tanto que ele passou a vida dele inteira morando no campo. E claro, né, como vocês vão perceber em toda a obra do Legendário, é que o amor que o Tolkien tinha pela linguística fez com que ele criasse inúmeras línguas, idiomas e alfabetos que a gente vai encontrar aí pelo nosso Legendário afora, né? Eu tava até falando com o pessoal do clube numa
no encontro que a gente teve, como é impressionante a inteligência desse homem, né, gente? O Tolkien, ele falava tantas línguas que só de ler dá preguiça. Ele sabia falar latim, ele sabia falar alemão, ele sabia falar inglês, ele sabia... até afriquês. Eu acho que é afriquês que fala. Não tem. Até a língua da África do Sul, que era originária lá dos povos, ele sabia falar. É muita língua. E o que ele não sabia falar fluentemente, ele sabia ler, algumas como o holandês, como o francês. Então, assim, este homem era um gênio. Só que muitas vezes os gênios têm mentes caóticas. E é essa mente caótica do Tolkien que criou esse universo gigantesco que ele não conseguiu finalizar. E por isso que muitas vezes a obra dele pode parecer um pouco caótica, mas não. Ela é simplesmente espetacular. O legado de Tolkien ele é imenso na literatura de fantasia. Ele influenciou gerações e gerações de escritores e leitores com esse universo tão detalhado que ele criou. Tolkien faleceu em 2 de setembro de 1973, 2 anos após a morte da sua esposa Edith por uma úlcera hemorrágica. E como eu já falei com vocês, ambos foram enterrados juntos e sobre a lápide deles tem escrito Beren e Lúthien. É uma história de amor linda entre os dois. O Tolkien amou Edith a vida toda, até o fim, né? É isso, gente. Com esse vídeo nós damos abertura ao nosso Clube Tolkien, onde nós vamos ler todos os livros disponíveis pra gente do Legendário e também alguns de fora do Legendário, como biografias, cartas e tudo mais, né? Mas eu tô muito feliz de estar participando disso com vocês, de estar tendo a possibilidade de conhecer um pouquinho mais o universo que esse homem sensacional criou. E eu acho que a gente vai ter muita coisa para debater pela frente. Espero sempre as sugestões de vocês, o carinho de vocês. O que vocês puderem me mandar de amor e incentivo, por favor, coloquem aqui na descrição do vídeo. Na descrição não, nos comentários do vídeo. Beijos e quinta que vem já sairá aqui o primeiro vídeo do Hobbit. E aí o start vai estar dado, o play vai estar dado. Beijos, pessoal, e até a próxima. Tchau!